Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Negócios. Olha, o tema hoje é polêmico, mas antes de nós falarmos, já aproveita, segue o nosso canal, fica atento no Spotify e também no Instagram e estamos aí para falar algo que vai confrontar aquilo que você acredita. Estou acompanhado da presença dos melhores, Jardel Beirão e Nicolas Beirão. E aí, que tema polêmico é esse que nós vamos abordar hoje? Dinheiro. Dinheiro? É pecado ou bênção? Dinheiro é pecado ou bênção? Como é que você lida com dinheiro? Como é que você aprendeu sobre dinheiro? Como é que isso tem impactado sua vida nos dias de hoje? É sobre tudo isso aí que a gente vai conversar, né, gente? Dinheiro? Você lembra da primeira vez que você ganhou um dinheiro? Lembra, Jardel? Primeira vez que eu ganhei dinheiro. Eu vou falar um negócio interessante contigo aqui. Que eu posso até compartilhar essa experiência com esse rapaz que está aqui do lado aqui. Então fala. Ganhou dinheiro do irmão? Não. Mas me lembra aí de contar a história do irmão. A história do irmão. Essa é boa, hein? Já tem lá no seu canal ou não? Essa não tem, não. Ah, então pode. Essa é nova. Mas eu não vou contar não para não perder. Agora não. Sim. Para não perder. Nosso pai, nosso falecido pai em memória, Almir Duarte Beirão, ele tinha um negócio interessante, né, Nicolas? A gente chegava da escola, ou chegava da rua, ou chegava do trabalho, e ele dava uma moedinha pra gente. Lembra disso? Aí ele dava aquela... R$1. Tipo, fosse R$1 hoje. Ele dava... Eu peguei a fase do R$1. Tipo como se fosse o real. Eu não peguei a fase do R$1, não, né? Eu peguei a fase do R$1. Mas aí ele dava aquela moeda. Engraçado que ele não falava nada, né? Ele era meio quietão, mas dava ali. Às vezes acompanhado de uma bananada. Ou de uma bolinha que tinha na época de erva cideira. É isso mesmo. Mas eu vou te explicar uma coisa. Aquela atitude dele fez a gente entender que o dinheiro podia ser uma recompensa. Pelo menos eu, mas eu acredito que o dinheiro era uma recompensa. Ele fazia aquilo ali como um agrado. Ele não era muito de Expressar o falar, mas era um agrado, era uma recompensa. Vê como ele falou, né? Uma moedinha, uma bananada, uma balinha. E a gente precisa entender isso. E aí tem aquele filósofo, né? Eu vou deixar o Nicolas falar sobre isso, que diz que vaca não dá leite. E a gente precisa entender que o dinheiro também é uma recompensa, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala o seguinte, que vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar. Ou seja, quem ganha dinheiro é criança. Assim como o Jardel falou aqui, a gente ganhava do nosso pai na época que a gente era criança. Adulto, empreendedor, empresário, faz dinheiro. Faz dinheiro com inteligência, com trabalho, com maestria, utilizando de estratégia, utilizando de esforço e utilizando de inteligência. Então, dinheiro a gente faz. Ah, Nicolas, eu quero aumentar a minha capacidade de fazer dinheiro. Para você primeiro aumentar a capacidade de fazer dinheiro, você primeiro precisa mudar a forma como você entende, vê e lida com o dinheiro. Tem muitas pessoas que têm uma grande capacidade de fazer dinheiro, mas da mesma forma que faz, perde. Porque não lida muito bem, não gerencia muito bem o dinheiro. Por isso que, como a gente falou numa chamada para esse episódio, existem várias estatísticas, tanto do IBGE como de outros órgãos, que pode estar trazendo isso, você pode consultar lá, dar um Google, que mostra que o assunto dinheiro e a falta de inteligência financeira são responsáveis por divórcio, são responsáveis por ter um grande número de pessoas brasileiros endividados, justamente por não lidar muito bem com, ou não saber lidar muito bem com o dinheiro. Mas esse assunto aqui, nesse episódio, a gente vai dissecar ele da melhor maneira possível para que quem está assistindo e vai assistir não fique mais nessa situação. Primeira coisa, então, quando for a hora de eu contar aquela história, vocês me dizem, olha, pode contar a história aí e tal. Quer contar logo? Pode contar. Deixa eu contar essa mais. Se você quiser que ele conte a história, já coloca nos comentários aí que é pra gente saber se deve contar essa história até o final do episódio.
A história do irmão. Mas aproveita também, se você não curtiu ainda, curte e já encaminha esse link aí para uma galera que você entende que esse assunto é importante, tá bom? Mas o que eu quero falar agora é que o Nicolas, sei se você não percebeu, porque aqui os códigos vão saindo assim, ó. Sim, Se vai você- vir na tona. Se você não percebeu, já saiu um código interessante aqui. Ou código, do jeito que você quiser chamar, tá? Chave, Insight, É, site, não é isso não. tesouro. Pérola. Primeiro, fase 1. Adquirir o dinheiro. E a gente não está falando de riqueza nesse momento e nem de prosperidade. A gente está falando de dinheiro, tá? Segundo, são coisas diferentes. É bom citar. manter esse dinheiro. Quando eu olho para a Bíblia, cara, não tem como eu não olhar. A gente tem aquela parábola dos talentos. E a gente vê que o Senhor distribui os talentos. Você pode pensar em dinheiro ou qualquer outra coisa, mas o texto é claro que ele distribui segundo a capacidade de cada um. Então, se você quer aumentar a entrada do fluxo de dinheiro, você tem que aumentar a sua capacidade. E aí essa é a primeira dica. O que você já planejou fazer ainda? A gente está entrando, amanhã a gente entra no segundo semestre. Ainda dá tempo de você se aprimorar, procurar a mentoria, fazer o curso certo, né? Depois vai ter um segredo aí que a gente vai revelar de algo que a gente vai liberar, né? Mestre Nicolas vai liberar aí esse negócio aí que vai te ajudar. Então, primeiro tem a ver com a capacidade de adquirir. Eu vou nem falar sobre isso, vou deixar ele aí falar. Depois, a fase 2 que ele já citou, depois que você adquiriu, é a capacidade de gestão do que já chegou para multiplicar. Porque muita gente cresce, mas perde na mesma intensidade. Vamos abrir essa caixa aqui, a gente tem um tempinho sobre os talentos, que eu acho que é o maior exemplo bíblico para a gente falar sobre a administração de dinheiro. Mas antes da gente abrir, só um Tem dado, muita questão com crenças aí nessa administração. só para a gente dar uma informação interessante para você achar que o podcast, você não sabe, é fé e negócios. É isso aí. Então, só para você ter uma ideia, só na Bíblia a palavra dinheiro aparece 129 vezes. Mais até do que a palavra salvação. E detalhe, 140 vezes aparece palavras relacionadas à riqueza, moeda e dinheiro. E, para o seu espanto, cerca de 2.300 versículos tratam temas ligados à riqueza, posses, administração financeira e generosidade. Nicolas, então esse tema é importante? Muito importante. Extrema importância. Porque exatamente é esse um dos gatilhos que atrapalham às vezes você ter a prosperidade. Porque prosperidade não é a mesma coisa que dinheiro. E a gente vai falar sobre isso aqui. Ok? Para a gente seguir a parábola dos talentos. Gente, todo mundo concorda aqui, Leir, que quando essa parábola vem, ele está falando especificamente de algo material, de dinheiro? Sim, o talento era uma moeda da época. O talento era uma moeda da época. De valor muito maior do que as demais moedas, como dracma, stater, denário. Não é verdade? Concordamos também que cada um lidou com o que recebeu de uma forma diferente? E segundo o texto, cada um recebeu segundo as suas próprias capacidades e competências? Olha como é que você falou aí, meu irmão. Qual foi o primeiro código? Se você quer ter maior fluxo de entrada, aumente a sua capacidade. Apareceu um negócio aqui, deixa eu só fazer um adendo. Qual foi a pergunta que eu fiz quando a gente começou o podcast? Eu aprendi no Instituto Equilíbrio, na aula de psicanálise, a falar, a fazer perguntas poderosas. Olha o sorriso do rosto dele. É meu mestre. A fazer perguntas poderosas. E a pergunta foi: qual foi a primeira vez? Você lembra da primeira vez que você ganhou o dinheiro? Eu vou responder. Por quê? Porque a maneira. Você não respondeu. A maneira como a gente lida com dinheiro, ela está diretamente relacionada às nossas crenças mais profundas. Sim. Mais profundas. Então, isso aí é uma história de que, eu já ouvi isso, você não pode ter afetividade com dinheiro, você tem que ter afetividade Dinheiro é certa. emocional. Tem que ter afetividade certa. Dinheiro é emocional, tem que
ter a afetividade Porque correta se com o você não dinheiro. tiver a certa, você vai ter errado. Tem gente que tem amor ao dinheiro e a Bíblia condena isso. Calma aí, você falou uma coisa. A Bíblia não condena o dinheiro, condena o amor ao dinheiro. Exatamente. Eu já vi pessoas que têm anos de caminhada de fé falando que a Bíblia condena o dinheiro. Pelo contrário, dinheiro é uma bênção. É um facilitador na vida. Mas isso está ligado à história da igreja. Olha aí. Porque dentro da história da igreja cristã, a gente vai ter um período onde a igreja tinha interesse em ter a riqueza e, para isso, ela trabalhava para que as pessoas não tivessem a riqueza. Se você depois quiser dar uma lida, procura Max Weber, que ele vai falar a ética do protestantismo e a riqueza, o espírito do capitalismo. Ele vai mostrar isso, como muito aconteceu, como Calvino, como defendia o lucro. E aí entra essa ideia de desconstruir, de que aquela ideia do voto de pobreza e tal. E Calvino trabalha para desconstruir também esse contexto de que você não tem problema nenhum de ter lucro, você não tem problema nenhum de ser rico, de ter riqueza. Sim. É muito interessante. Vale a pena essa leitura. Esse assunto e muitos outros você aprende onde? Na FATEF. FATEF, Olha o jabá. curso de teologia. Vamos ver se ela vai aparecer ali. Sai, Nico, dá um tempo aí. Eu acho que o botão não tá. Curso de teologia plena. Tem merchandising. Aqui em São Pedro da Aldeia. Estamos indo fazendo 19 anos aqui. Pronto. Detalhe, Agora agora pegou a ladeira, vai o embora. Instituto Equilíbrio, Formação e Psicanálise Clínica também para você desenvolver. Vai embora. Agora nós estamos abrindo o polo em Barra de São João. Agora Você não é para de mais. Barra de São João aí. Estamos chegando agora em agosto com teologia plena e formação em psicanálise clínica. Vai embora. Voltando e congelou lá. Parábola dos talentos. que eu Parábola tava dos falando. talentos. É. Primeira coisa que a gente entende da parábola dos talentos é que cada um recebeu segundo a sua capacidade de gerir, administrar e executar. Um recebeu quanto? Olha lá, FATEF Brasil. Um talento, não foi? Sim. O segundo recebeu quanto? 5, E o terceiro? 10. Chutei. E. Coloca pra gente aí, você que é bom de Bíblia, se foi 10, 12 ou 15. Coloca aí. Vou deixar o povo, deixa o povo participar. 10, 12 ou 15? É uma enquete. É uma enquete, pô. Bom, complicando mais a cabeça do pessoal que vai responder. Mas vamos. Não, é só abrir o texto bíblico e olhar. Não, ou então a pessoa já sabe. Tem muita gente boa de Bíblia aí. Maravilha. Então, cada um tomou uma ação com o que recebeu, correto? Certo. Nós temos a ação daqueles que foram lá, negociaram e multiplicaram aquele talento que foi recebido. A palavra boa aí, essa palavra ação. Só que teve um que o texto faz questão de ressaltar, que foi o que recebeu um talento. Diz o texto que ele teve medo, porque ele sabia que o seu senhor era homem que colhia onde não tinha plantado, era homem severo e duro, e ele teve medo, e a capacidade que ele teve foi fazer de quê? Vou enterrá-lo, vou enterrar esse talento, para que quando ele voltar eu possa devolvê-lo ele intacto. Gente, isso aqui a gente está falando sobre dinheiro, mas serve para tudo na vida. Eu e você e todos nós recebemos dons e talentos. E a pior coisa que a gente pode fazer é enterrar aquilo que Deus colocou sobre nossa vida. A melhor coisa que a gente pode fazer é multiplicar, usar, viver. Cada um de nós temos 24 horas para poder usar isso ao máximo da melhor maneira possível. Seja servindo, ajudando, abençoando outras pessoas ou até multiplicando aquilo que você já recebeu em suas mãos. E a mesma coisa é sobre dinheiro. Se a gente for pegar esses outros dois que trabalharam e foram lá e multiplicaram aquilo que recebeu, quando o Senhor volta, ele fala assim, servo bom e fiel. No pouco foste fiel e no muito também serás. E eles venha comigo para o próximo nível. Então, se você quer aumentar a sua capacidade financeira, o primeiro passo é aumente também a sua capacidade de entendimento, de visão e também de competências para poder realizar. Empreendedor, se você fatura 30 e quer faturar 50, entenda que o que você faz
você faz 30. O que você precisa fazer de diferente, aprender de diferente, se conectar com pessoas diferentes para fazer 50? De 50 para 100. De 100 para 120. De 120 para 150. De 150 para 200 mil. O que eu preciso fazer de diferente? Sabe o que é legal aí? É que ele se foca na pessoa do Senhor, mas quando o Senhor chega, a prestação de contas não é ligado ao talento, é ligado à capacidade que ele tinha, porque ele recebeu o talento segundo a capacidade. Então, ou seja, o Senhor nunca vai te exigir nada além do que você poderia. Agora, quando você não está disposto a usar toda a sua capacidade, você fica olhando para o outro e dizendo, para ele é mais fácil, ele teve essa oportunidade. A grama do vizinho é mais Ele verde. teve aquilo lá e tal. Então, Ninguém nunca me ajudou. Jesus, em Lucas 12, ele conta uma parábola e, efetivamente, na interpretação dessa parábola, ela tem caráter negativo. Ele fala de um agricultor que tinha uma plantação e aquele agricultor ele entra num monólogo. E a produção dele estava sendo tanta que ele já não tinha mais capacidade de armazenamento. Muito boa lembrança. E ele fala, eu vou derrubar os meus celeiros para eu construir celeiros maiores para poder aumentar a minha capacidade de armazenamento. Jesus ele está fazendo um contraponto em relação ao cuidado com a vida e da salvação. Mas vocês acham que nessa postura do agricultor, em ele analisar e verificar que a capacidade de armazenamento dele não estava de acordo com a produção, e a tentativa dele de aumentar essa capacidade, derrubando o celeiro e construir novos celeiros, você acha que isso é válido pra gente? eu acho muito interessante, foi muito pertinente ler. Que profundidade nesse podcast. Ele sempre faz umas inserções incríveis, né? Rapaz, Ele fica ali, daqui a pouco ele solta o eu negócio. sinto muito privilegiado de poder estar aqui contigo. Agora, eu queria observar duas coisas aí nessa coisa do celeiro. Já que a gente está no podcast, né? De fé em negócios. Celeiros. Já que a gente tá nesse... Deixa eu falar. Produção, armazenamento e consumo. Mas olha que coisa interessante. Uma das coisas que faz os negócios quebrar, muitos empreendedores quebram, é essa precipitação em querer ampliar antes de ter condição de crescer. Que não é o caso aí. Sim. Você usou uma palavra bonita, monólogo. E ali você disse Celeiro. que ele estava ali conversando com Consigo ele mesmo. Eu vou porque não está dando mais. Ou seja, o celeiro está limitando o meu crescimento. Olha, Mas tem muita gente que quebra porque quer ampliar a estrutura antes de ter semente para manter lá dentro. Tem gente que quer mudar de jardim sem ter florescido o máximo que poderia no jardim que já estava plantado. Uma veia poética aqui agora, né, rapaz? Então, Celeiro. isso tem tudo a ver. Porque eu lembro de uma vez que eu estava conversando com o Niplo, recebendo aí umas orientações tops desse estrategista. E aí a gente estava conversando sobre que nível você quer. Porque você também não precisa crescer, não. Se você está feliz nesse nível aqui, tudo bem, né, Niplo? Tá ótimo. Agora, se você quer crescer, algumas coisas você vai ter que mexer. Tem gente que quer crescer, mas não quer abrir mão de ter uma qualidade de vida. Mas quem disse para você que para você crescer, dá para crescer tendo tudo equilibrado? Falamos isso num podcast passado aí. Você quer aumentar a carga, por exemplo. Eu vim da academia para cá. Se você quer aumentar Inclusive, a carga... você tá muito bem, né? Obrigado, meu irmão. Se você quer aumentar a carga do peso que você tá pegando, não tem como fazer isso se você achar que vai Ir lá uma vez por mês. Não, ir lá uma vez por mês. E vai ser fácil. Não, Como é que é, Paulo? vai ser fácil. vai virar figurinha. Não tem como, gente. E eu vou uma vez por mês. Antes de chegar lá, tu vê um cara pegando 50, eu vou pegar também. Não tem como. E não tem como. A matrícula na academia não faz você vir com abdômen trincado. Não existe essa bonificação. Isso. A matrícula da academia não faz você vir. Vou até pensar numa aqui que Aqui, calma aí. tá saindo tanta coisa boa que eu tenho que buscar uma frase, não é? Boa aqui. Lembrei. Tem gente que acha que vai empreender e vai lidar, vai fazer dinheiro, e aí é o que você falou, O padrão de CLT. com o padrão de CLT, das 8 saindo tendo aqui. 13º, achando que vai ter férias. Não é assim, não. Essas coisas são construídas e são trabalhadas dia após dia. Cada item desse que você quer, nossa,
todo dia você vai acordar para caçar e matar 1 ou 2, 3 Eu leões. nem culpo muito essa galera que está transicionando da CLT para o empreendedorismo em não ter essa disruptura com a mentalidade Pô. e quebrar o padrão. Disruptura. Por quê? Isso aí ele pegou com Elon Musk. É vendido por alguns gurus da internet que empreender é um romance com final feliz. Nunca foi. Não é. O fato é o seguinte, eu gosto sempre de usar essa frase aqui, pensando na questão dos celeiros. Olha que coisa Sim. interessante. E detalhe, só antes de você falar do coisa, porque você falou a palavra celeiros, e nós estamos caminhando para o final, e a gente quer muito ouvir a história do irmão. Deixa eu fechar então que eu conto a história do irmão. A questão do celeiro. Não tem como você ter um celeiro maior naquele espaço se você não derrubar o celeiro menor. Olha a quebra. Então, quem não está preparado para perder, não está pronto para ter. Agora, avalie a motivação de você derrubar o celeiro. O exemplo que ele trouxe é que a motivação Era que tinha semente é demais. semente demais. Só que existia alguma coisa disfarçada ali chamada ego. É. E alguma coisa ali naquele momento saiu do esforço, o reconhecimento da bênção foi totalmente para o trabalho, o esforço, do que para a dádiva divina de Deus. E aí ele recebe o quê? Tolo. Ainda Tudo que- hoje pedirão sua alma. Ainda hoje pedirão sua alma. Isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que você não deve trabalhar. Só para a gente colocar aqui, que a gente caminhou numa linha, Sim. fortalecendo, que é uma linha natural, mas a gente não pode esquecer o que está por trás. Espiritual. Ele tem essas duas. Ele tem essas duas vertentes. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que buscar crescer, mas nunca negocie os princípios da fé que te sustentam e fazem você prosperar. E isso, para quem empreende com propósito, é uma coisa que tem que ser bem definida. Inclusive, foi o primeiro episódio do podcast Fé e Negócios, os 5 Exatamente. pilares do empreendedorismo. Se você quer conferir, já corre lá. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o card aqui no finalzinho? Você vai assistir porque um dos pilares é o propósito. E aquele que empreende com propósito, ele jamais vai ter a atitude de quebrar e aumentar celeiros porque o outro empreendedor está fazendo. Porque são propósitos distintos, são atitudes distintas. Então a gente precisa identificar. É hora de eu aumentar meu celeiro? É hora de eu Será que eu tô adquirir mais semente? Será que eu tô indo por vaidade? Será Para que mostrar que a gente tá, que eu tô crescendo. né? Será que eu tô querendo provar isso para alguém? Ou para mim mesmo que é capaz? Ou é de fato você tá tendo uma alta demanda e necessidade e isso vai corresponder o seu novo próximo nível? Então existia ali um irmão que chega numa reunião, um cara chega numa reunião assim, Sim. dos amigos com um carrão. Carrão daquele top. Você que é do mercado automotivo, Aprendeu? Eu nem falei nada. Aprendeu. não tinha gente torcendo. Aprendeu. pra falar Automobilístico. Automotivo, me dá um carrão aí. Um carrão de nível. Carro grande em dimensão. Uma carreta 18 rodas. E levou pro coração. Não precisa citar o nome do carro, não. Tá. Aqui. Dificultou, né? Aqui eu pensei que aqui é todo mundo Facilitador. facilitando um do outro, né? Os fatos flutuando. E já estamos chegando indo pro fim, tá? E aí o cara chega na reunião de amigos lá e com aquele carro, aí alguém diz assim, rapaz, que carro é esse? Aí ele diz assim, foi meu irmão que me deu. Aí vira um do meio lá e diz, queria ter um irmão assim. Aí no canto levanta e diz assim, eu quero ser esse irmão. Fica aí para você pensar. Você quer ser aquele que é abençoado ou aquele que abençoa? Que tá em condições de poder dar um carrão desse aí. Isso tudo é questão de mentalidade, né? É uma questão de mentalidade. E é um princípio chave para poder gerar prosperidade. Lembrando que riqueza é diferente de prosperidade. Muito se mede prosperidade por riqueza, mas prosperidade não se resume à riqueza, gente. Prosperidade é vida abundante. É você ser abundante na sua família, você ser abundante no seu trabalho, você ser abundante em todas as esferas de atuação onde você está inserido na sociedade. Transbordar. Você transbordar. E se a gente for transformar a palavra transbordar, é você ser feliz. Para além da borda. E dinheiro, ele passa a ser uma bênção na minha vida quando eu entendo que eu devo ser um mordomo.
Respondendo à pergunta inicial, dinheiro é bênção ou maldição? Dinheiro é dinheiro. A maneira que você lida com ele, Sua mentalidade. a mentalidade é que pode fazer dele bênção ou maldição na sua vida, da sua família e de quem está perto de você. Deixa eu falar algo aqui, pra gente Lembrando que a gente está indo pro final, né? tá indo no final. Dá uma palavrinha ainda também, vamos dar uma palavrinha sobre o nosso próximo episódio, que vai ser bom, que tem a ver com isso aí. Sim, sim. Ligado com a nossa primeira conversa aqui do dinheiro que o Sim. papai dá pra gente, né? Você lembra, meu irmão, de uma frase que papai falava? Eu domino o dinheiro e o dinheiro não me domina? Olha, Falava com incisão. Né? Lembra Aquele jeitinho, a disso? mãozinha dele assim, lembra? E isso você é lembra, princípio, hein? você lembra que quando eu pedi a papai que eu queria jogar flipper, né, na época dos fliperamas, e olha que naquela época era 30 centavos. Né, eu queria jogar flipper e ele me deu uma enxada. Olha subindo aí pro consciente. Não, ele mudou de nível. Naquela época ele mudou de nível. E aí meu pai me deu uma enxada, Leia. E aí eu... Quer jogar flipper? Vai trabalhar. Ele me deu a enxada. E aí eu arrumei um terreno para capinar na época. Eu com meus 12 anos, por aí. E aí eu ganhei meus primeiros R$ 30. Dinheiro, ficou rico. Dá pra jogar sem ficha. Só que, sabe o que eu fiz? Aquele primeiro dinheiro que eu ganhei, comprei mais 2 enxadas. Olha a mentalidade empreendedora na tenra adolescência. Aí... Ele tá com vocabulário. Ele tá intenso, viu? E aí eu virei pros meus colegas assim: achei uma maneira da gente jogar flipper. Olha a mentalidade. Dinheiro, tá certo? E aí fechei mais um terreno para limpar. E aí eu estava já arrumando o terreno, Já tinha uma equipe. já tinha uma equipe que ele Fechar virava pra mim ferramenta. e falava que era o quê? Empresa Não lembro. Capinas. Você sabe quando foi que isso foi parado? Que ele teve que mudar de ramo? Quando perceberam via satélite que a Amazônia estava sendo... E aí a Bebe gente... água, bebe água. Cuidado, tá? É muita emoção. Aí, ali, de uma maneira sem conhecimento e sem consciência do que eu estava fazendo, mas eu descobri o empreendedorismo. Mas olha que coisa interessante. Lhe foi dado um talento, uma enxada, e você usou aquele talento com a habilidade que você Que tinha. eu tinha. E aí, empreendedorismo. Então, para a gente fechar, né, eu posso deixar aqui como dica para você. Nicolas, que dica que você dá para aumentar a capacidade de fazer dinheiro? Empreenda. Empreender é a maneira que você tem de gerar novas riquezas, novos caminhos, novas possibilidades. Li, que dica que você pode dar sobre dinheiro, ou sobre administração, ou sobre organização, ou sobre fazer dinheiro? Essa questão do empreendedorismo é algo que abre novas possibilidades e oportunidades, mas também não isenta dos desafios. E Exatamente. eu vou fazer menção a um dos princípios que eu aprendi no treinamento com você, é que as habilidades que eu tenho, elas me levam até um determinado ponto, ou seja, as habilidades que eu tenho me trouxeram até aqui. E para eu dar o próximo passo e além, eu tenho que adquirir habilidades que eu ainda não tenho. E para isso se faz necessário eu assistir a podcast como Podcast Fé em Negócios, a eu ter bons mentores, a eu investir em conhecimento. E assim eu vou dar um passo além do lugar onde que eu já estou. Maravilha, Jardel. Eu não posso deixar de fora isso, que está ligado lá ao nosso primeiro episódio. Propósito. Eu entendo também que no centro do teu propósito está a fonte da tua provisão. A pior coisa que pode acontecer no homem é ele se sentir bom e fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Então, a questão é você estar no lugar certo, debaixo da bênção de Deus. Porque a gente fala, como falou aqui, é certo, sobre fazer dinheiro. Mas se você fizer dinheiro e você não estiver no lugar da bênção, ele vem e ele vai. Mas se você se coloca no lugar onde ela está sendo derramada, que é o centro do teu chamado, a coisa flui de maneira poderosa. Maravilha. E aqui eu encerro esse podcast Fala do próximo! falando para você duas informações muito importantes. Primeiro, se você quer receber uma planilha para Ele você... aí quer falar isso? Não, é ele. É, porque eu já vou encerrar do tempo. Já amputou. Desculpa, não fica tomando tempo, não. Se você quer receber uma planilha para ajudar você a organizar as suas finanças pessoais e também do seu negócio, para você que ainda mistura
sua conta, Ih, seus gastos pessoais com os gastos do seu negócio, não tem um bom, orçamento essa é a mensal. oportunidade de você receber um e-book, uma planilha que vai ajudar você nesse processo. E não perca o próximo episódio, que nós vamos falar sobre paternidade. Eita! Assunto importante. Bom, aqui nos despedimos. Até o próximo episódio. Abraço, gente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!